Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade nos comentários do capítulo 8 do Gênesis, 42º encontro. Faz parte de um complemento daquilo que já havíamos falado do capítulo 8. Vamos lá. A pomba foi enviada 3 vezes. O número 3 é importante na Escritura. Primeiro também porque se refere ao número da divindade, que se faz presente desde o início da criação, Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro, Deus que cria. Segundo, temos o Verbo, Palavra de Deus, que é o meio, por meio do qual o Pai cria. E o Espírito Santo que paira sobre as águas. Sempre presente em toda a Escritura. A pomba é um símbolo que nos faz recordar o Espírito Santo. Como na criação, esta pomba é a pomba da boa notícia, sinal de que a água estava baixando. Acontece algo de estranho quando Noé sai da arca. Depois que Noé cumpre a árdua tarefa de salvar os animais, logo que sai da arca, faz um altar e sacrifica os animais puros. Naquele momento, a Escritura diz que aquele sacrifício tem um odor suave que agradou a Deus. Após esse sacrifício, Deus fez uma afirmação, que na nossa tradução parece um elogio, mas no texto hebraico há uma certa acusação, uma recusa a Noé. Deus diz: eu não destruirei mais o ser humano, porque faz sempre conceber coisas más. Deus não pediu nenhum sacrifício. O odor suave é porque Deus conheceu a fé de Noé. Mas o princípio fundamental era que nenhum ser viesse mais morto, até mesmo os animais. E a partir de então começou o ser humano a introduzir na sua cadeia alimentar os animais, visto que no início, antes de Noé, a humanidade se alimentava somente de frutas e verduras, visto que Deus havia dito a Adão: eu entrego a vocês todas as ervas que produzem sementes e estão sobre a terra, e todas as árvores em que há frutos que dão semente. Tudo isso será alimento para vocês. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Após Noé, o homem inicia a nutrir-se de carne, que faz então o ser humano modificar a sua estrutura física. E fez também a humanidade regredir em anos de vida. Ele perde a longevidade. O dilúvio foi a primeira chuva que o mundo viu. Não existia antes de Noé. A terra era cercada de certa umidade. Após a perda desta névoa, o Sol inicia o processo de envelhecimento do ser humano, que antes vivia por mais tempo. O texto diz que depois do dilúvio, Deus jamais quis atingir o ser humano, como fez no tempo do dilúvio. Deus não atingirá mais o ser humano com o dilúvio. Ele assim prometeu. Mas não quer dizer que não fará de outra forma. Ele fez uma vez com água, poderá fazê-lo com outra coisa. A Escritura diz no fim do capítulo: Deus não destruirá mais até que a terra dure. Jamais faltarão semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite.
Gênesis 8, 22. Enquanto existirem essas coisas, Deus não vai destruir mais a terra. Esperamos a restauração do novo céu e da nova terra. Mas não haverá o fim do mundo. Haverá sim um fim dos tempos. Ao fim de um tempo que será substituído por outro tempo. É o tempo do Messias. É aquele que esperamos, o tempo da restauração. Deus não destruirá a sua criação para criar outra. Senão Deus seria pouco criativo. Como se ele tivesse enganado e agora precisa recriar o tempo do Messias. Só que este tempo será um tempo de restauração, não de criação, não de uma nova criação. Se assim fosse, demonstraria que Deus não é um ser que tem criatividade. Deus criou todas as coisas, o mundo perfeito, mas que colocou nessa criação alguém, um sujeito, dotado de vida própria, dotado de inteligência, de capacidade. Mas, infelizmente, a capacidade, a inteligência, o conhecimento induz o ser humano a fazer o mal, como diz o apóstolo São Paulo. O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, acabo fazendo. Isso faz parte da natureza humana. Aliás, o ser humano foi criado para o bem. Mas a partir do pecado, o ser humano se inclinou e serviu-se do seu livre-arbítrio para o mal. Quando Deus criou o homem, deu ao homem capacidade de ser dotado de inteligência, de ter vida própria, conhecimento. A graça também de manter-se firme, de ser sustentado por essa graça, para não pecar. Assim ele poderia manter-se na graça. Ao decidir mal, o homem perde essa graça, que o faz vulnerável, capaz de morte. Se trata da sua Yetzirah, sua inclinação ao mal, que está sempre em luta pela sua inclinação ao bem. Refere ao sentido que ele foi criado. O ser humano foi criado para o bem, não para o mal, porque sendo Deus sumamente bom, ele não poderia criar nada de mal. O corpo, né, a realidade humana, biológica, é um bem. Deus não cria nada mal. Romanos, capítulo 7, versículo 15. O homem tem uma inclinação para o Yetztov, uma inclinação para o bem. Tov, no hebraico, ele pode ter dois sentidos. Ele pode ser, né, no sentido assim, bom. Deus viu que tudo era bom, Tov. Mas também pode significar belo. Deus viu que tudo era belo. Porque Deus, quando age, ele age de forma estética, para o belo. Vemos o Noé que está para ir ao encontro de uma dura prova, que é aquela de pronunciar uma maldição. Nós vamos ver no próximo encontro, onde Noé vai, né, pronunciar uma maldição contra seu filho. Maldição que assinará o destino de Israel. E então um personagem de nome Cã, filho de Cã, que será um dos protagonistas de toda a história bíblica. Porque sabemos que Cã é o filho, Canaã é filho de Cã, o filho mais jovem de Canaã.
o filho mais jovem de Cã é Canaã. No capítulo 9, veremos o que fez Canaã ser amaldiçoado em razão de seu pai Cã. Então, nós vamos ver isso agora, já no versículo 9, nós vamos trabalhar, né? E quando formos trabalhar, nós vamos ver primeiro as duas fontes que formam o versículo 9. Nós temos a fonte já vista, daqueles que vieram do Egito e chamavam Deus de Javé, o Deus que está aí, o Deus que caminha com seu povo. E depois também nós vamos encontrar a tradição sacerdotal, que é da época do pós-exílio da Babilônia, que também expressa, numa linguagem, aquilo que nós vamos encontrar nesse capítulo 9. Então, nós temos duas tradições aqui. A tradição javista, século XIX a.C., e a tradição sacerdotal, final do século VI, início do século V, que formam, então, esse capítulo 9 do Gênesis. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.